Olá, camaradas! Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos. Aqui é Binho, seu elfo do espaço. E bem, pessoas lindas, vocês sabem o que é a mídia hegemônica? Bom, eu tenho certeza que você sabe, mas eu vou explicar pro coleguinha do lado que talvez não saiba. Mídia hegemônica é como nós chamamos os grandes conglomerados que possuem diversos veículos de mídia, muitas vezes cruzando inclusive diferentes meios de comunicação e que adotam uma mesma visão sobre um ou mais tópicos. Ou seja, a visão que é transmitida é que é hegemônica. Vejam que o jornalão A, que defende o azul royal, o jornalão B, que defende o azul quase negro, e o jornalzinho que defende o azul claro, no fim do dia, eles estão defendendo a hegemonia do azul, sacaram? Nenhum dos três canais se fala da existência do amarelo, do vermelho, não, porque a hegemonia é do azul. O destaque nesses canais é para essa cor hegemônica. Sacaram? Então, essa visão hegemônica, ela pode ser política, ela pode ser econômica, ela pode ser de comportamento, ela pode ser de humor, ela pode estar em diversos lugares desses veículos de comunicação e ela pode, inclusive, não estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eu posso ter, como por exemplo, nos Estados Unidos você tem a Fox News, que é um jornal, é uma emissora conservadora, ao mesmo tempo que você tem a Fox, que é de séries e filmes, que é progressista. As duas estão dentro da mesma visão hegemônica e elas fazem papéis diferentes dentro de contar essa versão hegemônica. Por mais que pareçam conflitantes e discordantes, sabe? Então, pense que sempre que uma pessoa, o editor-chefe, o dono, o acionista, escolhe como colocar, qual notícia colocar, em qual local colocar, qual o tamanho da fonte, qual o tamanho a cor da letra, quais palavras eu vou usar, né? Quais destaques eu vou dar. Tudo isso envolve escolhas. Toda escolha que a gente faz, ela tem viés. Então, gente, primeira lição que a gente tem que ter é que não existe mídia imparcial. Existe mídia que esconde ou disfarça o seu viés. A gente pode falar em um outro vídeo, em uma outra situação, sobre mecanismos que podem ser usados para isso. Bom, a gente precisa também considerar que mesmo os canais independentes ou menores, ou que não estão num grande conglomerado, muitas vezes tem um vício em sua cobertura, que é o viés de outro meio. Por exemplo, quando eu pego uma notícia da BBC e publico sem verificar a fonte, sem fazer um trabalho de checagem daquela informação, eu estou usando a autoridade de outro jornal para me pautar. Então, eu estou sendo hegemônico, mesmo sendo independente. Eu sou independente porque eu não estou ganhando diretamente desse jornal que eu usei para citar. Entende? Então, é preciso entender que a mídia, ela tem diferentes tamanhos, diferentes formas de monetização, né? Todos precisam ganhar dinheiro e pagar boleto. E o dono do jornal precisa ficar mais rico a cada dia, porque é isso que funciona assim mesmo, né? Então, pense que, às vezes, o viés se comete por uma intencionalidade, porque uma determinada notícia dada com um determinado viés favorece interesses econômicos, políticos ou ideológicos de um determinado veículo. Algumas vezes isso acontece porque não se verifica, né, como eu disse, por uma questão da credibilidade, e quando se faz jornalismo declaratório, em que eu apenas replico o que disse alguém em algum lugar. Tudo isso implica em vieses e implica em vícios. Esses vícios, eles podem surgir por diversos interesses, além de um descuido, né? Tem o descuido, tem o erro, tem a má índole, e quando a gente fala de má índole, eu posso ter aqui também questões de interesse patronal, ou seja,
o dono do jornal, os donos do jornal, as donas do jornal, os acionistas, dependendo do tamanho desse jornal, querem que seja retratado de maneira X ou de maneira Y. Recentemente nós vimos a Daniela Lima saiu da CNN, foi ventilado nos bastidores que isso teria a ver com a postura da emissora, que teria pedido, ou melhor dizendo, teria impedido seus profissionais, seus jornalistas, de falarem do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Temos aqui uma decisão editorial patronal. Também tem a situação do corporativismo. Por exemplo, quando baniram todas as redes do Monark mais uma vez, e quando se abriu o processo contra a Jovem Pan, abrindo aí a possibilidade de se cassar essa concessão, você teve alguns jornalistas, inclusive um ex-editor de um grande jornalão, oi Pedro, que defendeu, né, a liberdade da imprensa acima de qualquer coisa, ponderando e minimizando os erros de quem estaria sendo punido excessivamente. Isso é o que a gente chama de corporativismo. Eu vou defender a Jovem Pan não porque eu acho que a Jovem Pan está certa, mas porque eu tenho medo que amanhã isso venha me pegar, né? Corporativismo normalmente atende interesses egoístas individuais de um grupo, né? Raramente é para defender o bem público. Vamos falar um pouquinho agora sobre mídia contra-hegemônica e a mídia independente. Qual que é a diferença? O que é uma mídia independente? A mídia independente, ela é uma mídia que ela não depende diretamente de grandes patrocinadores ou de grandes conglomerados de mídia. Elas se financiam através de campanhas de financiamento coletivo ou assinaturas. Nem toda mídia independente ela é anti-hegemônica, ela é contra a visão hegemônica. Muitas vezes um canal pode parecer mais imparcial por ser independente, mas vamos lembrar da primeira regrinha: não existe imparcialidade na mídia. Então o independente ele também tem um viés. Se ele não está te dizendo qual é, corra. Sempre que a gente fala de mídia independente, eu gosto de citar, por exemplo, o ICL. O ICL Notícias, que é vinculado ao grupo Instituto Conhecimento Liberta, que é um grupo uma espécie de universidade virtual, e com os cursos que eles vendem lá de professores diversos cursos do mundo todo, eles financiam o jornal e os profissionais que fazem jornalismo. Porque o profissional tem que ganhar, né, gente? A gente não quer pagar o jornal, mas alguém tem que pagar, porque senão a gente morre de fome. A gente tá no capitalismo. Não vamos nos esquecer desse fato. Então veja, um canal como o ICL, ele rejeita também a monetização e os anunciantes das plataformas. Por quê? Para manter a sua liberdade editorial. Certa vez perguntaram para o Eduardo Moreira por que ele não fazia comercial de banco. A resposta foi: o dia que eu fizer um comercial de banco, nunca mais eu vou poder falar contra os bancos, porque vão dizer que eu sou um hipócrita. Então, isso é honestidade intelectual que precisa ser reconhecida e admirada. Veja, podemos dizer com todas as letras que o ICL é uma mídia independente e contra ou anti-hegemônica. Por quê? Porque ela não só se financia de maneira a não ter vínculos com o mundo corporativo de forma geral, né, o que impediria ou poderia condicionar a visão editorial, eles também buscam observar, reportar e apurar as notícias que não estão sendo vistas pela mídia hegemônica. Dessa forma, eles buscam trazer informações mais relevantes para a nossa população, para o nosso povo, e não aquilo que interessa ao capital financeiro, por exemplo, ou capital político, por exemplo. Um outro exemplo de mídia independente
que tem seu valor, eu acho um canal excelente, independente, de qualidade, com profissionais sérios, intelectualmente sérios, que é o mais importante, mas que muitas vezes replicam a visão hegemônica da mídia, como o My News, por exemplo. Apesar de eu adorar a cobertura, a forma, a estrutura, o pensamento das pessoas envolvidas no My News, ele, em geral, ele replica vícios da mídia hegemônica que vem das pessoas que o criaram, né? Então, a Mara Luque, a Miriam Clark, entre os outros que fundaram e iniciaram o My News, tinham grande vivência na mídia hegemônica. Então, quais são as fontes que você consulta, quem é que você ouve, tudo isso é um aprendizado de vida que essas pessoas trouxeram consigo. Então, por mais que eles se esforcem para não ser mais uma voz na hegemonia, tentar ser mais plural, tentar trazer mais informações, muitas vezes, principalmente no que tange o mercado financeiro, o My News ele é mais hegemônico, apesar de independente. Então, extremamente importante a gente entender que normalmente uma mídia anti-hegemônica ela vai ser independente, mas nem toda mídia independente ela é anti-hegemônica. Aí você deve estar se perguntando, né? Isso é no Brasil, né? Brasil é essa bagunça. Esse Brasil aí é dono de jornal, que é uma família só que é dona de um jornal só a vida toda. O jornal muda de nome, mas é o mesmo dono. Esse é um fenômeno, gente, então, que acontece no mundo inteiro. Ele passa por esse mesmo processo de homogeneização, né, dessa visão para atender a determinados interesses e moldar diferentes públicos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte. Vejam esse gráfico aqui. Aqui nós temos os maiores grupos de mídia do mundo. Percebam que inclusive o Grupo Folha, o Grupo Globo estão aí no meio também, porque são um dos grandes grupos de mídia do mundo. Não parece nada, né? Olha só, vários grupos, cada grupo tem o seu presidente, tem o quê? Uns 24 grupos. 24 não é nem tão pouco assim, a gente está reclamando à toa. Veja de novo a imagem. Cada agrupamento, cada agrupamento de cor, ela representa um mesmo grupo, um mesmo conglomerado que tem a sua agenda. Veja, muitas vezes a mesa de acionistas principais, aqueles que decidem o que essas empresas vão fazer, elas têm pessoas de umas em outras e elas se cruzam, elas trocam de informações para defender muitas vezes o status quo, algumas vezes para criar novas realidades, como é o caso das mídias de extrema direita. Para exemplificar para vocês o tamanho desse problema, eu trouxe aqui pra gente um corte. Esse corte é de um programa do John Oliver. John Oliver, que ele é a versão original do Greg News. Desculpa, Greg, a gente ama vocês, a gente ama a equipe de vocês aqui na Mulambo, tá? And the thing is, you may not realize it's happening. Because Sinclair and its digital news subsidiary Circa not only produce and send packages to their stations, they even write scripts that local anchors can use to introduce the pieces. For example, just this Tuesday night, anchors at Sinclair stations all over the country introduce a story about Michael Flynn like this. Did the FBI have a personal vendetta in pursuing the Russia investigation of President Trump's former national security advisor, Michael Flynn? Did the FBI have a personal vendetta in pursuing the Russia investigation of President Trump's former national security advisor, Michael Flynn? Did the FBI have a personal vendetta in pursuing the Russia investigation of President Trump's former national security advisor, Michael Flynn? Did the FBI have a personal vendetta in pursuing the investigation? It could very well be true. Yeah, but you could say it could very well be true about anything. Percebem a importância da mídia não hegemônica? Sabe, é ótimo poder usar todas as mídias, todos os veículos hegemônicos ou independentes com vieses diferentes para balizar o debate, a gente saber o que está acontecendo fora da nossa bolha. Mas é ainda mais importante buscar a cobertura anti-hegemônica.
através dela a gente vai conseguir entender os pontos do noticiário que nos afetam, como eles nos afetam. A gente consegue ter isso com olhos mais comprometidos conosco. É uma notícia que pensa na nossa gente, no povo trabalhador, diverso, originário, periférico, preto, migrante, imigrante. Eu dei aqui o ICL, que é um que eu conheço e recomendo muito, mas tem diversos, tem muitos, para diversos gostos diferentes. Tem os mais radicais, tem os mais liberais, tem os mais ao centro. Procure a mídia não hegemônica de forma geral. Então, de agora para frente, sempre que puder, sempre que você for consumir um conteúdo, prefira a mídia anti-hegemônica, independente. Se informe em mais de um veículo. Sempre se questionem sobre a informação. E sempre tenham um alerta máximo com os veículos que se proponham a te dar a verdade como pronta e absoluta. Essa pessoa, ela não quer te informar. Bem, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, pessoas. Lembrem, isso é um resumo curto, é uma provocação sobre o tema que abre espaço para muitas perguntas. Então, deixe sua pergunta, sua sugestão, sua discordância, ou aqui nos nossos comentários, ou lá no grupinho do Mulambo Responde. Fortes abraços e lembre-se, paz entre nós e guerra aos senhores.